Bem-vindos ao programa CPLP na Giameni para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. O presidente da República, José Ramos Horta, desvaloriza a oposição de Myanmar à entrada oficial de Timor-Leste na ASEAN prevista para outubro. O Estado do Myanmar, membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, veio a público na quarta-feira opor-se à entrada de Timor-Leste na organização. O país alega que Timor-Leste terá infringido o princípio de não interferência nos assuntos internos dos Estados-membros. Recorde-se que, na 46ª Cimeira da ASEAN, realizada em Kuala Lumpur, todos os países participantes, exceto Myanmar, ausente devido a conflitos internos, aprovaram a plena integração de Timor-Leste, que deverá ser formalizada em outubro deste ano. O presidente da República, José Ramos Horta, desvalorizou a posição de Myanmar e assegurou que essa objeção não terá impacto na entrada de Timor-Leste na organização regional. Uma decisão tomada em cimeira pelos chefes de Estado presentes nessa cimeira, não haverá outra que pode alterar essa decisão. Myanmar não participa a nível de cimeira de chefes de Estado, nem a nível ministerial, como sanção aplicada pela própria ASEAN, na sequência do golpe de 1 de fevereiro de 2021, não foi o golpe de 2021. Portanto, nem sequer participa, a nível nem sequer ministerial. Só pode participar alguém nível do Ministério dos Estrangeiros, não é nem ministro, tipo secretário de algum departamento. Só eles lá sabem. Não tem a mais pequena, não faz a mais pequena diferença. O comunicado da ASEAN, de Myanmar, não tem efeito nenhum. A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, com o objetivo de promover a cooperação regional e garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento econômico, social e cultural no Sudeste Asiático. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol está devastado com a morte de Diego Jota. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, reagiu à trágica notícia da morte de um dos jogadores da Seleção Nacional e do seu irmão. Também ele é jogador de futebol profissional. Pedro Proença disse estar devastado com a morte dos dois jogadores. Direi que hoje o futebol português está absolutamente devastado. Estamos todos de luto. Está a Federação Portuguesa de Futebol, está esta geração de jogadores e o que representava hoje o Diogo e, se me permitem, também o André. O Diogo era aquilo que nós todos queremos ser. Era uma referência para o futebol português, era um talento da sua geração, mas muito mais do que isso, hoje estamos todos enlutados pela tristeza bárbara da notícia que hoje recebemos. Um chefe de família, a qual aproveito neste momento para dar um cumprimento muito especial à Ruth, aos 3 filhos que ficaram. E aquilo que eu pedi era que neste momento soubéssemos todos respeitar a memória do Diogo e, se me permitem, também do André. É um momento muitíssimo difícil, é um momento muito difícil para o futebol português e, portanto, a Federação Portuguesa de Futebol hoje está de luto, o futebol português hoje está de luto, os clubes estão de luto e é um momento de profunda tristeza. O craque do Liverpool, de 28 anos, e o irmão, André, de 26 anos, morreram num acidente de aviação em Espanha na manhã de quinta-feira, 3 de julho de 2025. Proença disse que estão todos de luto, a federação e todos os jogadores e adeptos de futebol, enquanto falava à imprensa na cidade suíça de Berna. Memórias da diplomacia portuguesa na luta timorense vertidas em livro.
As memórias diplomáticas de Portugal, prestadas à causa timorense sob a liderança de Ana Gomes, são consideradas episódios marcantes da diplomacia portuguesa. Esses momentos estão agora reunidos num livro intitulado A Diplomacia, Todo o Terreno, Jacarta, 1999, o processo de Timor-Leste. Ana Gomes foi representante diplomática de Portugal na Indonésia de 1999 a 2003, onde mais concretamente exerceu as funções de chefe da missão diplomática portuguesa na Indonésia durante o processo de independência. Foi sobretudo, mas não só, desta experiência que a autora pode verter os episódios que narra na obra agora lançada. A obra, que contou com a colaboração da jornalista Bárbara Reis, revela os bastidores da missão diplomática que acompanhou o caminho de Timor-Leste rumo à autodeterminação. O livro descreve os problemas, os desafios, as negociações e os momentos de tensão vividos em 1999 e destaca o papel da Igreja Católica, a coragem dos protagonistas timorenses e a importância do sentido de Estado português na condução do processo de independência do país. Para Ana Gomes, o caso de Timor-Leste é um exemplo útil para jovens diplomatas, tanto timorenses como portugueses ou outros ativistas que lutem pela liberdade e justiça. Bem, este livro é sobre a história de Timor, também sobre a história de Portugal e da Indonésia. É sobre o processo de 1999 que permitiu a negociação do acordo de 5 de maio, que levou, portanto, à organização do referendo pelas Nações Unidas, através do qual os timorenses disseram, sem dúvidas nenhumas, que queriam a independência. Este livro é feito na base das minhas comunicações para Lisboa, nessa altura, das histórias, da minminha interação com os principais atores timorenses naquela altura. Naturalmente, o comandante Xanana Guzmão, o comandante Taurumatan Ruata das Montanhas, David Ximenes, com quem eu falava quase diariamente, o bispo Dom Basílio do Nascimento e o bispo Carlos Ximenes Melo, muitos outros importantíssimos atores da sociedade civil timorense. A diplomata recordou que, embora muitos considerassem a conquista da soberania timorense como uma causa perdida, era uma causa justa e merecia ser defendida. O livro, um testemunho pessoal de quem viveu o processo de parto em articulação direta com líderes timorenses, com o povo e com setores progressistas da própria Indonésia, num momento de forte transformação política. O livro é um testemunho pessoal de quem, e é, portanto, um testemunho de quem esteve em permanente articulação com os principais atores timorenses, com muita gente do povo, que também me ensinou muito, do povo timorense, e também com a própria sociedade indonésia, que estava em verdadeiro processo revolucionário, digamos, de evolução na democracia, de construção, de evolução para a democracia. Reunido cerca de 400 páginas, a obra resulta de uma longa série de entrevistas conduzidas por Bárbara Reis entre 2022 e 2023, com mais de 34 horas de conversação em 17 sessões. Não se trata de uma obra acadêmica, mas de um relato pessoal e direto, lembra a autora. O prefácio é assinado por Ian Martin, figura de relevo nas Nações Unidas, que sublinha a importância do contributo de Ana Gomes para o processo de independência timorense. A obra foi lançada a 30 de junho no Centro Cultural Português Jorge Sampaio, em Delhi, durante a estadia de Ana Gomes em Timor-Leste para participar na 4ª Conferência das Comunidades Luso-Asiáticas. Onda de calor atinge Portugal com temperaturas altas em Lisboa e no resto do país. No dia 30 de junho era possível ver os visitantes da capital portuguesa Lisboa a procurar sombras que permitissem fugir do sol abrasador. Praticamente todo o país foi atingido pela onda de calor que chegou ao sol da Europa nos últimos dias. Nas ruas, além de abrigos do sol e locais frescos,
as pessoas procuravam água para se manterem hidratadas. No dia 29 de junho, na cidade de Mora, no sudeste de Portugal, a temperatura subiu aos 46,6 graus Celsius, estabelecendo um novo recorde no país no mês de junho, superando o recorde anterior de 44,9 graus Celsius em 2017. O Serviço Meteorológico do IPMA colocou 5 distritos do centro e sul de Portugal, incluindo Lisboa, onde os termômetros podem atingir os 41 graus Celsius, em alerta vermelho por causa de temperaturas elevadas. A Comissão C quer fiscalizar navio Haxolok em Portugal. A Comissão Parlamentar C declarou que pretende verificar o processo de construção do navio Haxolok em Portugal. Tal implica não só a consulta de todo o processo documental que antecedeu o início da construção do navio, como também uma viagem a Portugal para apurar diretamente o estado da embarcação, no caso um ferryboat. Esta questão foi levantada esta quarta-feira pela presidente da Comissão C, responsável pelos assuntos de Finanças Públicas, deputada Cedelísia Santos, que admitiu a partida para terras portuguesas logo após o período de interrupção das atividades parlamentares a 15 de julho. A deputada afirmou que a Comissão C integrará uma comitiva que se deslocará à Assembleia da República Portuguesa, bem como visitará o estaleiro onde está a ser construído o navio Haxolok, na Figueira da Foz. Segundo a deputada, o governo já gastou muito dinheiro, mas até agora não há qualquer resultado. Temos muitas atividades. Primeiro, visitaremos a Assembleia Portuguesa. Também temos plano para observar o navio Haxolok. Temos ver porque gastamos muito dinheiro, mas o navio ainda não chegou. Então, este é o nosso plano: visitar o local onde está a ser construído o navio. Este é o papel da Comissão C. Foram pagos 30 milhões. Precisamos de verificar isso e depois informar. Deputado Aniceto Guterres declarou total apoio à visita da Comissão C a Portugal e sublinhou que, anteriormente, a sua bancada já tinha proposto uma auditoria ao processo de construção do navio. Se a Comissão C vai a Portugal para fazer um estudo comparativo, é bom aproveitar a ocasião para visitar o navio Haxolok. Recorde-se que a construção do Haxolok orçou 13,7 milhões de euros num contrato assinado em setembro de 2014 pelo então vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Pedro Lai, do 5º Governo Constitucional, com o estaleiro Atlantic Eagle Shipbuilding. Posteriormente, o processo passou para a tutela da Região Administrativa Especial de Oicusi-Ambeno. A embarcação foi dada como terminada a 26 de maio de 2017. O ferryboat deveria ter chegado a Timor-Leste em outubro do mesmo ano, mas por problemas internos entre a empresa e o subempreiteiro, tal não aconteceu. Em 2021, o 8º Governo Constitucional investiu, através do Fundo Especial de Desenvolvimento da RAIOA, mais de 14 milhões de dólares americanos com o intuito de concluir o processo de construção e trazer a embarcação para o país, circunstância que ainda não se concretizou. Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebe apoio de manifestantes antes do seu julgamento. No dia 29 de junho, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, viu centenas de pessoas manifestarem-se na Avenida de São Paulo para angariar apoios antes do processo judicial pendente no Supremo Tribunal Federal por acusações de tentativa de golpe para afastar o adversário político, presidente Lula da Silva, do poder. Nós temos como resolver o Brasil. E permita repetir, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo mexendo no Brasil. A manifestação foi convocada pelo pastor e líder cristão Silas Malafaia.
Um julgamento baseia-se na alegada conspiração nas presidenciais de 2022 com uma tentativa de golpe que garantisse o assalto ao poder. O processo está agora nas mãos do Supremo Tribunal. Segundo a imprensa brasileira, já foram prestados depoimentos dos arguidos e agora será a vez do Ministério Público apresentar as alegações finais antes da decisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente impedido de se candidatar a cargos públicos, negou qualquer irregularidade. Durante o seu discurso, Bolsonaro mencionou a sua viagem aos Estados Unidos da América em dezembro de 2022 para não ter de estar presente na tomada de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 1 de janeiro de 2023 em Brasília. Os distúrbios aconteceram no dia 8 de janeiro no mesmo lugar. Zonas rurais vão beneficiar de 12 milhões de dólares para combater subnutrição. O governo e a União Europeia assinaram na semana passada um acordo no valor de 12 milhões de dólares americanos para a implementação do Programa Nutrição e Inclusão Social em Timor-Leste. A iniciativa tem como objetivo apoiar cidadãos de zonas rurais, especialmente mulheres grávidas, crianças com menos de 5 anos e em idade escolar, a ter um melhor acesso a alimentos nutritivos, cuidados de saúde de qualidade e serviços de proteção social eficazes. O apoio incidirá, sobretudo, mas não só, na melhoria da qualidade dos alimentos das refeições escolares de escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. O vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos assuntos sociais, Mariano Assanami Sabino, defendeu a importância de trabalhar com os parceiros de desenvolvimento para enfrentar os problemas sociais como a subnutrição. O Programa Nutrição e Inclusão Social é uma iniciativa interministerial que inclui os Ministérios da Saúde, dos Assuntos Sociais e da Educação, sobretudo no que toca às refeições escolares. O nosso objetivo é criar uma ligação sistemática entre a produção e o consumo das nossas crianças para reduzir a subnutrição no nosso país. Consumidor sira na beki tane uan sira ou saída né para depois itabele a menos bastante ne tanera. O programa irá beneficiar diretamente cerca de 150 mil pessoas nos municípios de Aileu, Ainaro, Cova Lima, Dili, Ermera, Lautém, Liquiçá e Viqueque. Segundo os dados do governo, 47% das crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição crônica, 8,6% de aguda e 32% apresenta raquitismo, isto é, um peso abaixo do normal, com relevantes déficits de vitamina A, ferro e iodo. Com um passado fortemente ligado a Timor-Leste e uma carreira diplomática recheada de momentos marcantes, Ana Gomes nunca perdeu o carinho pelo pedaço da ilha que viu nascer enquanto a nação independente. Em visita a Timor-Leste, onde marcou presença na Conferência das Comunidades Luso-Asiáticas, Ana Gomes aceitou conversar com o GMN numa entrevista exclusiva. Política nacional e internacional, língua portuguesa, leis de imigração e da nacionalidade em Portugal foram estes alguns dos assuntos que tivemos a oportunidade de abordar. De seguida, vamos assistir à entrevista exclusiva com a jurista e ex-diplomata Ana Gomes. Só pode ser um balanço muito positivo para os timorenses que lutaram pela sua libertação, pela sua afirmação nacional, pela independência nacional e que estão a construir o país. E, de facto, para quem viu o que eu vi quando cá vim pela primeira vez, em março de 99, e o que vê hoje, a diferença é total. E positiva, muito positiva, em termos de liberdade, de esperança, de ambição das pessoas. E é uma diferença para o mundo, porque Timor-Leste é um caso de sucesso para o mundo civilizado, para o mundo do direito internacional, para o mundo que respeita os povos e as pessoas que compõem os povos, os direitos humanos.
é um grande exemplo na Ásia e é também um grande exemplo para todo o mundo que fala português, institucionalizado através da CPLP, com expressão aqui na Ásia, com as diversas comunidades luso-asiáticas, como aquelas que ainda agora aqui Timor-Leste recebeu magnificamente nesta conferência da APCC. Eu penso que isto também é muito importante para Timor-Leste, não só para continuar o inteligente caminho de construção de uma excelente relação com a grande vizinha Indonésia, para se diferenciar no quadro ASEAN, onde entrará em breve, e para ser no quadro internacional, utilizando a plataforma extraordinária que é a ASEAN, um agente promotor da paz, da democracia, dos direitos humanos, do respeito pelo direito internacional, porque se não houvesse direito internacional e se ele não tivesse sido sempre defendido pelos timorenses, se calhar a nação timorense não era hoje independente. Eu receio não tenho. Tenho expectativa, como suponho que os timorenses devem ter também, porque a lei da vida, naturalmente, que determina que há um tempo para exercer funções e assumir responsabilidades, e há um tempo para cada um se retirar até da sua vida profissional, não é? Porque a lei da vida é inexorável para todos e, portanto, o que importa é ter a consciência que se fez tudo para preparar uma nova geração. E eu penso que Timor tem uma nova geração preparada. No mato, no tempo da guerra, o inimigo fazia presos e fez presos entre a liderança da guerrilha. Outros guerrilheiros chegavam à frente e assumiam o comando. E, portanto, no fundo, hoje, felizmente já não há guerra nem guerrilha, mas há um combate pela afirmação e pelo desenvolvimento do país e quando uns se retirarem ou se a lei da vida determinar que eles não estejam mais ali, surgirão novos agentes defensores de Timor-Leste e capazes, governantes capazes. E eu penso que ao longo destes 25 anos desde o referendo, houve gerações diversas de timorenses que se foram formando, ganhando experiência e que estão aptas a governar e a assumir responsabilidades e a ter um pensamento estratégico para o futuro do país. As relações entre Portugal e Timor-Leste são muito boas, são excelentes do ponto de vista das declarações e da afetividade entre os dois povos, mas podiam ter uma tradução prática mais evidente. E eu penso que, apesar da distância, hoje vivemos num mundo globalizado e interdependente que está mais próximo do que nunca, temos interesses comuns, estratégicos, neste quadro da lusofonia e para além dela, no quadro internacional, pela paz, pelos direitos humanos. Portanto, Portugal, penso eu, também podia fazer mais pelo relacionamento com Timor. Faz alguma coisa na área importante, na área da língua, que é estratégico para Timor, e eu saliento em particular o trabalho feito pelos nossos professores de português aqui ao longo de gerações, mas já havia muito mais coisas que se podia fazer. Olhe, por exemplo, utilizar os mídia, como a televisão, a RTPI, para projetar aqui para Timor programas que ajudassem a difundir e a enraizar ainda melhor o português, como acontece, por exemplo, como a Indonésia faz, por exemplo. Porque basta qualquer timorense ligar a televisão e ver a televisão indonésia e obviamente assim está a aprender a língua. Não é o evidente em relação a Portugal, porque quem falhou aqui foi Portugal, na minha opinião, de utilizar a RTPI para projetar programas adequados
para interessar a população timorense e os vários segmentos, das crianças aos mais idosos. Portugal também precisa de ter, a juventude portuguesa em particular precisa de conhecer a sua própria história, até recente, o trabalho fantástico, solidário que os portugueses fizeram para ajudar também Timor a cumprir aquilo que eram os objetivos da heroica luta do povo timorense de tornar o país independente. Agora, estamos a viver tempos muito complicados na Europa, neste momento, em todo o mundo. Quer dizer, quando temos um país que foi essencial criador da ordem internacional construída a partir da Segunda Guerra Mundial, do direito internacional construído a partir da Segunda Guerra Mundial, que é hoje o principal destruidor desse mesma construção, e estou a falar dos Estados Unidos da América, com o presidente Trump, não nos admiremos que isso tenha consequências na desordem internacional que hoje vivemos. Hoje não vivemos numa nova ordem internacional, a que todos aspirávamos e pensávamos que ia construir-se a partir da dissolução da União Soviética. Hoje vivemos na desordem internacional, com países como os Estados Unidos e países europeus que dizem defender os direitos humanos e o direito internacional a serem os principais violadores. E uma das áreas onde se vê que eles são violadores é exatamente na questão da imigração, não entender aquilo que é uma característica da existência da humanidade, das migrações. Não há raças puras. Há uns idiotas em Portugal que tentam agora defender que é preciso defender a pureza da raça. Não há tal coisa como a pureza da raça em Portugal. Os portugueses, designadamente, tendo sido precursores da globalização quando vieram aí com as caravelas e chegaram aqui a Timor, conseguiram criar laços que ainda hoje perduram culturalmente, na Indonésia, na Malásia, aqui em Timor, porque se misturaram com a população, porque se miscigenaram. Isso é uma extraordinária riqueza. E nós não podemos aceitar que racistas e fascistas da extrema-direita, como os que neste momento existem em Portugal, por exemplo, representados em particular pelo partido Chega, mas não só, ou existem noutros países europeus, com objetivos racistas e fascistas e destruidores da democracia. Em Portugal, o Chega assume que quer destruir a República e que fazem toda a campanha na base de instilar ódio e violência e procurando criar divisões entre uns e outros. Nós e os outros. Ora, nós somos também os outros. Os portugueses são todos misturados, têm sangue árabe, judeu, africano, timorense, de todo o mundo. E é isso que faz a nossa riqueza e a nossa diferença. E não perceber isto, da Índia também, não perceber, eles andam lá neste momento a clamar contra os indostânicos. Ora, o que é Goa, senão a celebração da mistura entre portugueses, europeus e indianos? Por isso temos que fazer este combate e não deixar que a governação, não cumprindo objetivos do povo, não desviando recursos das políticas públicas importantes para o povo, como sejam a educação pública, a saúde pública, a habitação, a criação de emprego, lá em Portugal como aqui em Timor-Leste. Se isto não é visto pelo povo como estando a ser alcançado, as pessoas vão ficar descontentes e vão mostrar o seu descontentamento e o seu ressentimento, muitas vezes votando por estes partidos que são arautos da violência e do conflito. Nós não queremos isso em Portugal, não queremos isso também em Timor-Leste. Tanto quanto eu sei, essa alteração está neste momento a ser discutida
no Parlamento em Portugal. Há uma proposta do Governo e está a ser discutida no Parlamento e eu espero que ela seja, a versão final, seja uma versão que respeite os direitos dos timorenses, até porque há muitos timorenses que são também portugueses, por direito próprio, e porque nós temos uma relação especial com Timor e obrigações especiais para com Timor. E naturalmente que o nosso objetivo e o nosso interesse, e tudo devemos fazer para ajudar as próprias autoridades timorenses a conseguirem criar emprego aqui, para os jovens em particular que se qualificam ou os que se não qualificam, esse é o desafio para Timor, que é sobretudo um desafio naturalmente do governo timorense, mas nós podemos ajudar e trabalhar para isso. Mas também temos interesse na cooperação, temos interesse a dar apoio, em acolher estudantes que se vêm formar em Portugal, técnicos, dar-lhes formação e, portanto, temos que ter portas abertas, para além, naturalmente, de assumir as nossas responsabilidades em relação aos timorenses, que são também portugueses, e há muitos, e com bom resultado para os dois países. Portanto, eu sou completamente contrária e tudo farei para lutar contra as forças da reação xenófobas, racistas, que querem estender também aos timorenses aquilo que, na minha opinião, é inaceitável, que é políticas de fechamento de Portugal. Ainda por cima, Portugal hoje mais do que nunca precisa de mão de obra, jovem, qualificada, mas também sem ser qualificada. Portugal também precisa de travar o seu próprio as razões que têm levado muitos jovens portugueses qualificados a emigrar. Precisamos de atrair esses jovens, os nossos, de os manter, atrair mais e, naturalmente, neste caso também, manter a cooperação com Timor-Leste e assumir as nossas responsabilidades, acolhendo bem todos os timorenses que estiverem em Portugal, que venham para estudar, venham para se qualificar, venham para trabalhar. Eu penso que foi muito bom e agradeço muito a Timor-Leste a iniciativa de ser anfitrião desta importante quarta conferência das comunidades luso-asiáticas. Espero que Portugal, como foi dito numa mensagem do nosso Primeiro-Ministro, venha, portanto, agora a estar à altura das extraordinárias capacidades organizativas que Timor-Leste demonstrou ao organizar a próxima conferência. E penso que isso será muito bom para todas as comunidades luso-asiáticas, que são realmente um vetor muito importante para não apenas valorizar Timor-Leste no contexto regional e internacional, quadra ASEAN, mas também valorizar Portugal e a cultura portuguesa e a língua portuguesa e tornar a interação entre a comunidade luso-asiática com a CPLP, o mundo falante português e da cultura, de raízes de cultura portuguesa, como um agente pela paz, pelo respeito ao direito internacional, contra aqueles que querem transformar o mundo de novo numa selva, onde impera a lei do mais forte. Nós não queremos essa lei, queremos o direito internacional. Foi nessa base que Timor-Leste conseguiu ver-se reconhecido pelo mundo inteiro como uma nação independente, e é nessa base que o mundo pode evoluir no sentido da resolução dos conflitos e da paz. E aqui o papel daqueles que têm essa base cultural de origem portuguesa, de cultura portuguesa, que valorizam isso, aqui em Timor-Leste, na nossa vizinha Indonésia, vários dos grupos que estiveram aqui a participar eram de Flores, eram de Tugu, de Jakarta, e eles valorizam as raízes portuguesas, que lhes dão identidade. E, portanto, isso é Malaca. Malaca é o centro de onde tudo irradiou para todo o Sudeste Asiático. Portugal não pode deixar morrer a cultura em Malaca. Tem que apoiar politicamente, culturalmente, a comunidade que é descendente de portugueses
em Malaca. E, portanto, esta conferência foi mesmo muito importante e a importância que as autoridades lhe deram é extraordinária, é em benefício de Timor-Leste, é em benefício de Portugal, é em benefício de todos aqueles que têm essa base cultural e linguística portuguesa e certamente contribuirá para termos um mundo melhor e um mundo de paz. Foram as informações de hoje, voltamos no próximo sábado. Até lá.